Olá, irmãos. Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Meu nome é Miriam Anita. Estamos aqui para estudarmos o último texto dessa série de textos do irmão Anax Carneiro. Ele fez os mananciais do dia 16 de março até o dia de hoje. E hoje é 1º de abril. E abril é o mês de conscientização sobre o autismo. É por isso que hoje eu estou de azul. Então, o mês todo de abril eu estarei de azul, lembrando que é o mês de conscientização sobre o autismo, tá bom? Então, agora nós vamos estudar o texto do irmão Anax Carneiro, cujo nome é Cura por Meio da Confissão. Esse texto foi escrito para o Manancial. Lembrando que o Manancial é uma publicação da União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece 365 meditações, uma para cada dia do ano. São textos devocionais escritos a partir de porções da Bíblia, e a Bíblia é a palavra de Deus, né? O objetivo é inspirar, confortar, confrontar, fortalecer e edificar espiritualmente a nossa vida. São gotas de esperanças diárias que promovem transformação e crescimento. Então, vocês sabem, eu não escrevi o texto. Quem escreveu foi o irmão Anax Carneiro. E eu vou ler para vocês e contar aquilo que eu entendi, tá bom? Vamos orar? Ó Pai, nós pedimos que Tu possas nos abençoar, para que nós possamos aprender a confessar os nossos pecados e através da confissão, do arrependimento, que nós possamos ser curados. É em Teu nome que pedimos. Amém. Peço também, irmãos, que vocês compartilhem esse nosso devocional, que vocês se inscrevam no canal, que vocês coloquem lá um recadinho para eu saber que vocês estão comigo e que este canal possa abençoar a vida de muitas pessoas através de você que compartilha, tá bom? Bom, então nós vamos ler hoje Tiago 5, versículos do 13 ao 18, que vai ensinar que a oração, a confissão e a fé são instrumentos de cura espiritual e até de cura física. O texto vai mostrar que a comunidade cristã ela deve apoiar uns aos outros, confessar os pecados e buscar a intervenção de Deus, pois a oração de um justo é muito poderosa, é muito eficaz. Qual que é a estrutura da mensagem? Bom, nós temos aqui 4 linhas. A primeira coisa é a oração em todas as circunstâncias, cura por meio da oração e unção, confissão e perdão e o exemplo de Elias. Ora, oração em todas as circunstâncias. Se alguém sofre, a gente tem que orar. Se alguém tá felizão, a gente tem que cantar louvor. Isso mostra o quê? Que a vida cristã ela é marcada por uma resposta constante a Deus, seja em dor ou alegria. Assim, sempre vai falar com Ele. Cura por meio da oração e unção. Ora, a oração feita com fé pode trazer cura. E o Senhor vai levantar a pessoa que estiver doente, né? Porque o versículo fala que a gente tem que chamar os presbíteros da igreja que vão orar e vão ungir, né? Então, nós temos que lembrar que o óleo simboliza cuidado e consagração. Mas o poder está na oração e na fé, não é no óleo. Temos que confessar os nossos pecados e pedir perdão. Por quê? Tiago vai nos dizer que temos que estar conectados à cura espiritual com a prática do quê? Da confissão. A restauração não é apenas física. Eu estou doente, vou orar e Deus vai me restaurar. Mas Ele restaura também espiritualmente. Ele restaura o nosso interior, pois o pecado pode até gerar o fato de a gente ficar doente, tanto espiritualmente como emocionalmente. E a confissão na comunidade vai fortalecer os nossos laços e promover libertação. Aí o versículo também vai mencionar o exemplo de Elias, que era um homem comum, mas ele orou e Deus respondeu. Então isso mostra que a oração sincera, mesmo de uma pessoa comum, tem poder quando alinhada à vontade de Deus. Então qual que é a mensagem central? É que a cura vem da oração feita com fé e confissão sincera. O texto que a gente vai ler ensina que a comunidade, toda a comunidade cristã, ela deve ter um espaço de apoio mútuo,
onde a gente possa falar das nossas dores, dos nossos pecados e buscar junto com outra pessoa a intervenção divina. Então, a oração não é apenas um ato individual, mas comunitário, e a confissão abre o caminho para o perdão e para a restauração. Ora, qual é a praticidade disso? Que na vida pessoal a gente tem que orar em qualquer situação, seja no sofrimento ou na alegria. Na comunidade a gente tem que buscar apoio espiritual nos líderes, nos irmãos na fé, enfim, na comunidade. Na prática da fé, a gente tem que confessar os pecados, não como exposição, para ficar lá se colocando numa situação desagradável, mas como um caminho para a cura e para a liberação. E na confiança em Deus, a gente lembra que até Elias, que era humano como nós, foi ouvido por Deus. Moral da história. Tiago 5, de 13 a 18, vai mostrar que a cura e a restauração acontece quando a fé e a oração e a confissão andam juntos, par e par. É um chamado para a gente viver a espiritualidade de forma prática e comunitária, confiando que Deus responde às orações sinceras. Amém? Então, vamos aqui ler Tiago 5, de 13 a 18. E diz assim, ó. Se algum de vocês está sofrendo, ore. Se alguém está contente, cante hinos de agradecimento. Se algum de vocês estiver doente, que chame os presbíteros da igreja para que façam oração e ponham azeite na cabeça dessa pessoa em nome do Senhor. Essa oração, feita com fé, salvará a pessoa doente. O Senhor lhe dará saúde e perdoará os pecados que tiver cometido. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e façam oração uns pelos outros, para que vocês sejam curados. A oração de uma pessoa obediente a Deus tem muito poder. O profeta Elias era um ser humano como nós. Ele orou com fervor para que não chovesse. E durante 3 anos e meio não choveu sobre a terra. Depois orou outra vez e então choveu e a terra deu a sua colheita. Amém? Bom, então a pergunta que não quero é, na sua igreja tem confissão? A minha resposta é que aqui, né, o irmão Anax está falando que a resposta dele acaba deixando as pessoas confusas, porque ele fala assim, sim, na minha igreja tem confissão, e a gente sabe que o confessionário, aquele local onde as pessoas fazem confissão, geralmente está na igreja católica, né? Mas a diferença da nossa confissão para o entendimento popular é basicamente a seguinte, quando a gente é cristão e a gente é protestante, a gente faz conforme a Bíblia ensina que o membro confessa seu pecado não apenas para o pastor, mas para qualquer irmão maduro da sua confiança. Logicamente, vai pôr no jornal as coisas que faz errado, mas sempre tem um líder, alguém que você pode confiar. Então, o cristão, ele fala com o irmão, ele fala com o líder, não é para ser perdoado, mas para receber aconselhamento, que é uma pessoa mais velha, uma pessoa experiente. Então, em vez de ele ser orientado para algum ritual religioso, o cristão, ele é orientado a tomar algumas decisões que o tirarão da situação que ele está enfrentando. Ele está cometendo pecado, se arrependeu, ele confessa ali para uma pessoa que ele confia, mas não para ser perdoado, não para fazer nenhuma prática religiosa, não, nada disso. Mas realmente para que a pessoa possa dizer o que ele pode fazer, o que ele deve fazer. Então, ali ele vai resolver que decisão ele vai tomar, que vai tirar ele daquela situação que ele está errado, da qual ele se arrepende. E é por isso que Tiago ensina, portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para que vocês sejam curados. Percebe que o irmão Tiago, ele também recomenda a oração, não apenas a oração do pastor. Ele recomenda a nossa oração. Ele fala assim, orem uns pelos outros para que vocês sejam curados. E o irmão Tiago também informa de quem a oração é eficaz. A oração eficaz é do justo, daquele que foi justificado por Jesus Cristo. Então, não tem oração forte,
Não tem, aquela pessoa, ela é boa para orar, aquela pessoa que sabe resolver. Não. Qualquer pessoa justificada por Jesus, ela pode fazer uma oração eficaz. É apenas crer e confiar. Então, justo, quem que é justo? Justo na Bíblia é aquele pessoa que foi justificada pelo sacrifício de Cristo. Então, você pode sim orar por qualquer pessoa, tá bom? A cura nesse processo de confissão, oração e transformação. Esse é o melhor caminho para o nosso coração. Amém? Bom, vou me despedir e vou terminar aqui deixando o meu abraço diário de urso. Ó. Lembrando que para nós que sabemos que a cura vem por meio da confissão, do arrependimento, da oração, para nós o abraço dá super certo. Ó, lembra também que temos um versículo para decorar, que é 1 Coríntios 3,16, que diz o seguinte: somos o templo onde o Espírito Santo se move, onde o Espírito Santo, perdão, 1 Coríntios 3,16, somos o templo onde o Espírito Santo habita, se move e manifesta a glória de Deus. E agora, sim, agora vou falar a frase do Augusto Nicodemos, que é a frase que eu escolhi para este ano, que diz assim: arrependimento não é quando você chora, é quando você muda.